Olá, Mônica! Tudo bom, meu amor? Que bênção ter você aqui, que honra! O pessoal tá entrando, meus amores, pastora Camila, fez uma live abençoada ontem. Graça e paz, meus amores, meus amados. A gente vai falar, continuando o nosso tema aí sobre liderança e tá tudo bem aí? Tá dando para ouvir direitinho, né? Se tiver qualquer coisinha aí, só mandar um feedback aí que hoje a live é com a gente mesmo, é só comigo e o Espírito Santo, amém? Então a gente vai falar sobre liderança e aproveitando aí então esse tempinho, que a gente já vai começar, porque aí fica gravado para todo mundo depois ver. Eu queria te convidar a pegar esse aviãozinho que tá aqui e a mandar pelo menos para 3 pessoas. Deixa aí Deus te usar, que a gente vai falar sobre liderança saudável, liderança efetiva. E a gente precisa nos dias de hoje, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós vivermos e a gente precisa estar bem equipado. A gente precisa ter as ferramentas que a gente já tem, o Espírito Santo já dá essas habilidades para nós, mas nós precisamos em Deus saber como usá-las, não é verdade? Então, para quem está entrando aí pela primeira vez, a gente tá fazendo aí uma resenha do livro Liderança com Propósito, né, Jéssica? Jéssica também falou sobre os outros livros na outra live, né? E um beijo, bem-vinda. E a gente vai continuar falando sobre essa liderança com um propósito, né? Meu pai entrou aí também. E eu quero deixar já um texto, querido, pro teu coração, quando você vai chamando aí, manda esse aviãozinho, pelo menos para 3 pessoas aí, Deus te direcionar, deixa Deus usar você, amém? Uma liderança maravilhosa que Deus tem para forjar na nossa vida. Meu pai tá dando tchauzinho. Paz, minha querida pastora Liliane, bênção. Eli tá na área também, nosso baterista. E eu quero deixar um texto em 1 Coríntios 14:40, que vai já começar, já nos dar um respaldo para a nossa segunda parte do livro, que é: em tudo faça com decência e ordem. Então eu quero deixar esse texto pro teu coração, porque a gente fez um panorama de Neemias, né? O livro faz esse panorama sobre a liderança de Neemias. Então eu quero deixar já esse texto que já começa com os outros capítulos, tá? Sobre fazer tudo com decência e ordem. E a gente vai começar então, vamos começar. Falando sobre como um líder organiza um projeto, querido. Você aí vai pensando, como que você, sobre a liderança que você tem aí, exerce, seja na igreja, seja no seu trabalho, na família, porque a gente exerce lideranças em todos os ambientes que nós estamos, não é verdade? E eu quero então deixar aqui como você organiza a sua liderança. Vamos colocar aqui. Tem uma frase no livro que diz assim, ó: a motivação sem organização, ela leva à frustração. Obrigada, querido, de estar dando feedback aí sobre o som, não é verdade? Pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Vou deixar aqui, então, essa frase do livro para você. Olha só, a motivação sem organização, ela leva à frustração. Beijo, Rafinha. Um beijo para você. Meu marido também entrou aí. Um beijo para vocês. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Neemias, ele vai nos ensinar que um líder, ele simplifica. Se você tiver anotando aí, querido, alguma coisa, pega aí a caneta, se quiser anotar na realidade, ou depois rever esses tópicos, porque eles são muito interessantes de tamanho crescimento para nossa vida. Ó, um líder, ele simplifica. Olha só o que a gente vê o panorama de Neemias, a obra que Neemias tinha, tá? Neemias tinha um projeto enorme para fazer, que era a construção desses muros, não é verdade? E ele para organizar. Então ele tinha a obra, ele já começou a planejar, ele já tinha o pessoal, ele motivou esse pessoal. Então o que ele fez? Ele agrupou essas pessoas para que organizasse cada um no seu devido trabalho, cada um nas suas tarefas. Então, olha só, primeira coisa que você vai precisar fazer, querido, simplifique.
A obra de Deus é enorme na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre você. Só que você, às vezes, eu também, temos pegado coisas grandes e dificultado quanto Deus é grande, só que ele é simples ao mesmo tempo. Então, pegue as coisas grandes que o Espírito Santo tem dado para você. Paz, Liz, Laurinha entraram aí. E pegue essas coisas que são enormes para você, em nome de Jesus, e simplifique, organize. Nada como uma boa organização, não é verdade? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Se você já tem uma organização, faça tudo para trabalhar essa organização que existe. Olha só, por exemplo, você é líder de célula, você é líder de algum ministério na igreja, no seu trabalho, se você já tem uma certa organização, e não está funcionando aquilo, você já tem ali algo montado, digamos assim, pegue isso que já está montado, não cria novo não. Pega esse teu pessoal e comece a trabalhar com ele de uma maneira diferente. Nós vamos lidar com isso, nós vamos ver isso aqui, e a motivação é algo essencial na vida de um líder. Nós precisamos motivar, nós precisamos empoderar pessoas. Deus tem ministrado isso na minha vida, e eu quero deixar aqui para todos os líderes aqui da igreja que a gente pastoreia, das igrejas, das outras igrejas, até Jeruel também, né? De outras igrejas aqui de Teresópolis. Querido, em nome de Jesus, Deus vai prosperar o teu ministério, Deus vai fazer algo poderoso com aquilo que você já tem. Pegue essa ferramenta que você já tem e Deus vai fazer algo precioso. Não precisa criar novo de novo, não, tá? Vamos lá. A não ser que o Espírito Santo te direcione, mas às vezes, na maioria das vezes é o líder, parte do líder. Se algo não está funcionando, é porque o líder não está fazendo direito. Então eu pego isso para minha vida. Se alguma coisa não está funcionando dentro da igreja, se alguma coisa não está funcionando na minha vida, algo em mim precisa mudar. Então vamos lá, vamos rever essas mudanças aí. Líder que é líder, ele seleciona equipe. Gente, isso aqui foi uma dificuldade para mim no começo do meu chamado. Quem me conhece que sabe. Líder que é líder delega tarefa. Opa! Querido, você e eu, nós não conseguimos fazer tudo com todos ao mesmo tempo, não é verdade? Senão a gente morre. Senão, Marcelinha, a gente morre, querido, se a gente pegar para fazer tudo. Então, um bom líder, ele delega. Neemias, ele viu a necessidade, né? O pessoal já tá rindo porque sabe que o pessoal me conhece, gente. Então, assim, o líder, ele pega a necessidade e ele vê a aptidão das pessoas. É isso que Deus tem tocado muito no meu coração, querido. Olha, deixa eu compartilhar algo com você que eu compartilhei com uma pessoa essa semana. Perfeccionista, é verdade. Quem conhece sabe. A gente precisa delegar as tarefas de acordo com a aptidão das pessoas. Fulano é bom administrador, coloca algo para ele administrar. Mas fulano é bom no louvor, coloca pro louvor. Mas porque não adianta eu pegar uma pessoa que não é boa, digamos assim, você tá me entendendo, tá, querido? Não desmerecendo ninguém, mas não é boa no louvor e colocá-la ali. Não é boa para administrar e colocá-la ali. Ela vai se frustrar. E o líder, ele precisa ter essa sensibilidade. E como que a gente busca essa sensibilidade, amado? Como a gente consegue enquadrar, colocar cada um no seu quadrado, digamos assim, no meio da liderança? Buscando em oração. Amém? Você recebe aí, você vai conseguir ser um líder nato e tudo vai começar a fluir nas nossas vidas, porque eu também recebo isso. Amém. Então vamos lá. Organizações sólidas, elas são simples. As organizações sólidas são simples, exatamente. Um líder, ele precisa ser visionário, conforme a Jéssica botou aqui. Então, dentro disso, querido, nós temos dois tipos de pessoa. Vê se é verdade aí, se isso acontece na tua vida, se isso acontece na tua igreja, vê se isso acontece. A gente tem dois tipos de pessoas. Vamos lá. A primeira, a que trabalha. A que pega para trabalhar. E a segunda, a que esquiva do trabalho. Não é verdade? Existem as pessoas que vão trabalhar na obra de Deus. Vão estar ali ao seu lado. E tem gente que vai assim, dar uma deixada de lado, só vai fazer quando você pedir. Querido, não se estresse com isso. Não se mate
em fazer todo mundo operar da mesma forma. Não se mate com isso. Existem dois tipos de pessoas, as que trabalham e as que veem a banda passar, né? Então, assim, a gente não pode se estressar. Se existem pessoas que não querem trabalhar, Deus vai levantar pessoas que querem em nome de Jesus. Vai ser assim na sua vida, é bem assim, né? Tô falando a verdade, né? Uma realidade que acontece com todo mundo, né? Então, vamos lá. Delegar, você precisa pegar uma tarefa que é muito grande. Neemias pegou uma obra muito grande. Opa, reconstrução dos muros, ok. Então agora nós vamos delegar. Existem aqui os grupos, você vai fazer isso, eu não entendo de obra, né? Mas ele também não entendia, mas se capacitou, Deus capacitou ele para isso, né? Então existem coisas que Deus vai nos chamar, que nós não entendemos, mas nós vamos buscar, ele vai nos capacitar e nós vamos buscar essa instrução e nós vamos conseguir executar no nome de Jesus. Outra coisa, querido, olha só o que interessante, que tem uma frase no livro que eu quero te passar. O que é responsabilidade de todos não é responsabilidade de ninguém. Olha só que coisa interessante. O que é responsabilidade de todo mundo não vai ser responsabilidade de ninguém. Então, por isso, é necessário que se levante líderes que possam delegar ali e dizer, olha, essa aqui é a sua responsabilidade. Isso aqui é para você fazer. Eu estou dizendo assim de uma forma bem aberta, querido, mas tudo que nós formos fazer com decência e ordem, nós precisamos fazer também com amor. As nossas palavras, elas precisam ser equilibradas. O nosso falar precisa gerar a doçura do Espírito Santo. E a gente vai falar sobre isso nessa noite também. Amém? Vamos lá, outra coisa que a gente precisa ter na nossa vida, querido. Dani, Sandrinha, acenando aí, um beijo para vocês. Outra coisa que a gente precisa é que um líder motiva, amados. Um líder, ele tem essa capacidade de motivar pessoas. Então, ajude as pessoas a se sentirem envolvidas com o teu projeto. Deus colocou um projeto no seu coração? Você precisa envolver essas pessoas no projeto. Não adianta eu falar assim, olha, Janaína, olha só, eu tenho uma coisa para você fazer e você tem que fazer, tá bom? Sandra, olha só, tá aqui o meu projeto, executa. Não, nós precisamos fazer o seguinte, querido, envolver pessoas. Olha só, esse aqui é um projeto, busque em oração, você busca ganhar o coração das pessoas, para que assim essas pessoas comecem a acreditar naquilo que você acredita, que as pessoas comecem a sonhar contigo. Porque olha só, Neemias chega nesse cenário, querido, de destruição. Ele precisou ali conquistar o coração das pessoas e gerar sonhos nesses corações. E quando ele conseguiu, ele formou uma equipe e construiu essa cidade, construiu os muros. Então, o líder, ele precisa gerar envolvimento. Outra coisa que o líder precisa, querida, é que ele promove unidade. Nós precisamos ser promotores da unidade em Cristo Jesus. Aí eu quero te passar outra frase, querido. Uma frase que não é do Rick Warren, tá? Mas é uma frase do Henry Ford, que era, né, na época, o presidente da Ford Motor Company. Meu marido sabe aí, meu marido pode me corrigir se tá certinho. Pastor Stephanie, minha pastora. Então, querido, deixa eu te falar essa frase, olha só. Reunir-se, a frase é dele, tá? Reunir-se é um bom começo. Vamos lá, ponto A. Reunir-se é um bom começo. Manter-se juntos é uma progressão maravilhosa. Eu tô aqui só parafraseando, tá? Manter-se juntos é progredir. Vamos lá. Pensar juntos é ter unidade. Agora, olha o que ele diz. Trabalhar juntos é triunfar. Querido, isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Você pensar que você reunir é ótimo. Você pensar junto é maravilhoso. Você ter alguém ali que entra contigo de cabeça agora. Meu Deus, trabalhar, gerar no coração das pessoas esse envolvimento é triunfar, é vencer, é dar uma missão e executar essa missão. É você receber essa missão já sabendo que ela vai ser cumprida em nome de Jesus.
Então existem alguns propósitos simples na nossa vida. Um deles é mantenha as coisas simples. Repetir aqui, né, para você, né? Mas para a gente entender princípios simples de liderança. Mantenha as coisas simples. Não fica colocando muita coisa na tua cabeça, não. Deus te deu algo pro teu coração, Deus te deu um chamado, um propósito, porque quanto mais a gente fica enfeitando, mais empecilho a gente vai gerando dentro do nosso coração. Com você acontece isso? Porque comigo acontece. Quanto mais a gente coloca, eu vou fazer isso, aquilo, a gente não faz nada. E aí, o que acontece? O projeto não sai do papel. Nós vamos juntos triunfar em nome de Jesus, pastora. Então, assim, não sai do papel quando a gente começa a enfeitar muito. Então, mantenha as coisas na simplicidade. Deus é simples. Vamos lá, outra coisa. Trabalhe com os que querem trabalhar, amados. É o que a gente falou lá atrás, não é verdade? Trabalhe com os que querem trabalhar. Não fica esforçando. Mas fulano não quer trabalhar. Quantas vezes a gente se queixa? E a gente também recebe queixas, né, dos outros dentro da igreja, no trabalho. No trabalho nem tanto, né, querido? Porque se você não executar uma tarefa, o que acontece? Você é demitido. Na igreja, ninguém vai te demitir. Na igreja, o trabalho é voluntário. Então, nós precisamos incendiar os corações das pessoas dentro da igreja. Porque o trabalho é voluntário, é doação, é oferta. Então, quando a gente pega um grupo de pessoas para trabalhar, é certo que algumas vão trabalhar mais que as outras. E aí, como a gente tem que lidar com isso? Tente motivar as que estão trabalhando de uma forma e tente motivar as que não estão trabalhando de uma outra forma. Porque não adianta a gente usar a mesma ferramenta para 2 tipos de pessoas diferentes. Não adianta. Outra coisa, designe tarefas específicas. Gente, isso aqui é poderoso. É o que nós falamos anteriormente. Pega isso. Pega e comece a delegar. Você não consegue fazer tudo sozinho. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Não adianta. A gente não é super-herói, não é verdade? Nós pensamos que somos, achamos que conseguimos fazer tudo, mas de fato a gente só se mata, querido. A nossa saúde vai embora. Então comece a delegar, tá? Permita isso. Tarefas específicas. Pontue. Essa tarefa aqui eu preciso executar essa semana. Então eu preciso dessa ajuda. Eu preciso que essa pessoa me ajude. Então eu vou até essa pessoa. Comece a fazer isso. Treine isso na sua liderança. Permita um sentido de pertencer, que a gente falou sobre envolvimento e sobre engajamento. Exatamente. Delegar é descansar. A tarefa vai ser cumprida. Você sabe quem é o teu pessoal. Você sabe quem está contigo ali, né? A tarefa vai ser executada e ninguém vai morrer. Então vamos lá, encoraje o trabalho em equipe. É só um resumo do que a gente falou. Líder que é líder, administra. Mas eu não sei administrar. Mas líder que é líder, procura crescer e estudar. Amém? Líder que é líder, ele vai ter aptidões para uma coisa, não vai ter muito para outra. Por isso que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Porque nós somos bons em uma coisa, mas nós não somos muito bons em outras. E nós precisamos que esse corpo se complete. Porque a mão precisa dos dedos, né? A mão precisa do braço. E assim é o corpo de Cristo, querido. Que eu não sou boa, que não é o meu ministério, eu preciso de outros ali me impulsionando a crescer, me motivando a fazer o melhor, mas que também estejam ali para fazer junto comigo. Isso é liderança. Um líder que é líder, querido, eu quero te falar aqui, ele agradece. Isso tô pegando muito para minha vida. Tô agradecendo mais. Comece a agradecer as pessoas. Comece a dizer assim, muito obrigada, tá? Obrigada porque você fez isso. Tem gente que fala assim, não precisa agradecer. Precisa, querido. Precisa agradecer. Líder que é líder, ele reconhece. E isso a gente vê com Neemias. Olha só que interessante. Neemias reconhece cada um por seus nomes. Ele cita os nomes, querido. Neemias, você vai lá no livro dele. Você vai ver que ele cita os nomes. E olha só que coisa interessante. Sabe quantos nomes ele menciona? 38. Devia ser ali os cabeças, né? Os que estavam organizando. Então ele cita ali 38 nomes.
E sabe o que acontece, querido? Ele dá mérito a essas pessoas. Então vamos lá, vamos começar a motivar o nosso pessoal, vamos começar a motivar a igreja do Senhor, vamos começar a agradecer. Obrigado por você ter feito isso. Obrigado por você ter ido por mim. Obrigado. Vamos começar a gerar gratidão no meio do povo de Deus, no meio da igreja. A gratidão, ela abre portas. A gratidão, ela nos faz viver bênçãos retidas, porque às vezes a gente se encontra insatisfeito no meio de uma obra. Não vamos olhar para aquilo que não está dando certo, amados. Vamos olhar para aquilo que está dando certo, que está gerando fruto. Aquilo que não está dando certo, vamos orar, vamos buscar estratégias. Não vamos perder a cabeça, não, tá bom? Deus também tem trabalhado na minha vida, querido. Vamos lá. As pessoas, elas vão fazer aquilo que você inspeciona. Essa é uma frase do livro, querido. Olha só que interessante. As pessoas vão fazer o que você inspeciona e não o que você deseja. A maioria vai ser assim. Então você precisa, como um bom líder, inspecionar. Não é assim que acontece numa obra? Eu não entendo nada, como eu te disse, mas uma obra acontece isso. O mestre vai lá e ele está sempre inspecionando. Neemias, a Bíblia conta que ele ia caminhando para ver como estava a reconstrução do muro. Então é isso, ele inspeciona. Vamos seguir porque tem muita coisa boa para falar nessa noite, tá? Líder, ele sofre oposições. Você vai se levantar aí como um líder saudável, querido? Você vai sofrer oposição. Eu vou te enganar, não. Vou fantasiar algo muito bonito para você, não. Mas você vai sofrer oposições. Quanto mais a obra crescer na sua vida, mais oposição vai se levantar. E aí, como a gente pode lidar com isso? Vamos lá. Neemias 4, no versículo 1 a 3, vai nos dizer que Sanbalate soube que Neemias estava lá para reconstruir. Quando ele soube da reconstrução, qual é o sentimento que é gerado em Sanbalate? Ele fica furioso. Deixa eu te dizer, querido, quando a pessoa se sente furiosa porque uma outra está operando algo, é porque essa pessoa sente inveja. Então nós precisamos tratar isso no nosso meio. Precisamos tratar isso na nossa liderança, na minha vida. Sempre ore assim, a começar de mim. Porque nós precisamos gerar sentimentos saudáveis. Então, quando Sanbalate fica sabendo, a Bíblia diz que ele fica furioso, ele inveja, ele fica para morrer com aquilo. E aí ele começa, o que uma pessoa invejosa faz, querido? O que uma pessoa invejosa faz? Presta atenção. Qual é o sentimento, o primeiro sentimento de um invejoso? Ele ridiculariza as pessoas. E a Bíblia diz que Sanbalate começa a ridicularizar Neemias, começa a ridicularizar os judeus que estavam reconstruindo aqueles muros. Então, em nome de Jesus, vamos orar para que toda pontinha de inveja dentro do nosso coração, toda inveja no nosso meio caia por terra, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Nós olhamos muito para o outro. Nós falamos assim, vamos orar porque fulano vai se levantar com inveja. Mas quantas vezes nós não analisamos dentro de nós mesmos e sentimos uma pontinha de inveja porque o outro está conseguindo frutificar em tal área e nós não estamos conseguindo? Não é verdade? Não precisa falar que é verdade não, aí não, mas eu sei que é verdade, querido, porque nós somos assim, humanos, falhos, mas precisamos buscar de Deus que tire tudo isso no nosso meio. Então ele ridiculariza. E aí quem dá corda? Quem vem atrás dando corda, querido? A dupla dinâmica, Sanbalate e Tobias, né? Tobias vai e dá força a essa oposição, ele sustenta essa oposição. Então as pessoas, elas vão olhar uma liderança eficaz na sua vida e elas vão levantar como opositoras, mas em nome de Jesus, essa oposição é para que nós venhamos aprender algo em Cristo, como Neemias nos ensinou. Vamos continuar. A oposição se levanta, só que aí Sanbalate se levanta como... Tobias se levanta como? Um levanta ridicularizando, Tobias se levanta trazendo descrença, desacreditando o povo. Sim, deixem que construam, deixem que reconstruam os muros. Basta uma raposa subir no muro e o muro vai desabar. Eles não sabem reconstruir. Exatamente assim.
Então as pessoas, elas vão até deixar você fazer alguma coisa, mas elas vão ficar ali por trás, torcendo para que dê errado. Então, querido, deixa eu te dizer, você não pode se guiar pelos ouvidos opositores, amém? Você vai se guiar porque você tem um chamado em Deus, porque o Senhor é quem te fortalece e porque, assim como Neemias, você sabe quem te chamou, amém? E aí a gente continua aqui que líderes, eles precisam lidar com isso. O efeito da hostilidade das pessoas. Existem pessoas que estão preparadas para crescer contigo. Mas existem pessoas que não estão preparadas para ver o sucesso alheio. E nós precisamos, querido, ser pessoas que promovam outras. É isso que a gente precisa. Essa liderança precisa mudar. Nós precisamos promover. Eu não estou fazendo algo, mas o outro está. Promove de alguma forma. Elogie, honre, porque o outro está. A sua vez vai chegar, a minha vez vai chegar, sabe? O brilho do Senhor, ele não abafa, ele não apaga porque, o seu brilho, né? Não apaga porque o outro está brilhando. Nós precisamos de muitas luzes brilhando nesse mundo. Nós precisamos de muitas pessoas como Neemias se levantando. Então, você vai sofrer esse efeito da hostilidade, mas você vai saber lidar em nome de Jesus. E quem sabe Deus ainda vai te dar instrumentos e ferramentas para que você ganhe essas pessoas que se levantaram contra você. Amém? Essa é a unção que nós queremos, né? Outra coisa, querido, um líder não engole os rumores. Olha só. Um líder não deixa descer pro coração, porque ele sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Não é contra a pessoa, é contra o nosso inimigo. Os opositores espirituais. Então, um líder, ele não engole. Um líder, ele não deixa chegar, porque ele sabe que rumores são verdades exageradas, muitas vezes, tá, querido? Então, não deixa descer pro seu coração. Rumina, faz igual o boi, né? Meu marido que fala muito isso, regurgitar, é essa palavra aí, né? Fica aqui mastigando, né? Remastiga, mas não engula, né? Depois cospe, porque vai passar. Essa onda aí, muitas vezes que a gente fica um pouco furioso, vai passar, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta, querido. Olha só, você aí tem algum projeto inacabado na sua vida? Qualquer seja, na igreja, qualquer lugar, na escola, no trabalho. Você tem algum projeto inacabado? Você parou por causa de algo ou alguém? Pensa aí, responde para você. Pensa aí quais foram os opositores que se levantaram para que essa obra, esse planejamento acabasse na sua vida e você não conseguisse executar algo poderoso de Deus. Pensa aí, comece a ver esses opositores e comece a lançar por terra no poder da oração, porque se existe algum projeto inacabado que é de Deus para sua vida, pega ele da gaveta, abre lá, pega e execute, porque Deus vai nos cobrar aquilo que nós não fizemos. Então, outra coisa, querido, vamos lá. Os inimigos, eles têm 2 objetivos, tá? 2 objetivos. 1, dificultar a palavra de Deus. Eles dificultam a palavra de Deus na nossa vida. Outro, eles vão deter a obra de Deus. Então, eles vão lançar coisas que sabe que vão afetar o teu coração, vão afetar os teus sentimentos, as tuas emoções. Ele sabe o ponto certo para te alcançar, para tentar te paralisar. Minha pastora querida Aline, um beijo. Então, ele sabe o ponto certo, querido, para te paralisar. E o segredo é não dar ouvidos em nome de Jesus. Como a gente pode, então, não dar ouvidos, gente? Porque é muito difícil não dar ouvido, não é verdade? Primeira coisa, a gente precisa ter essa identidade, né, em Cristo. Então, se a gente tem uma identidade bem estruturada no Senhor, nós vamos confiar nele. Nós vamos confiar que ele nos chamou, tá? Olha só que interessante. Neemias capítulo 4, versículo 4 a 5 vai dizer o seguinte, vai falar sobre a oração de Neemias. E ele ora assim, ouve Deus, ouve a minha oração, porque nós estamos sendo desprezados, mas o Senhor conhece. Olha só, querido,
ele vê o desprezo, ele vê a oposição. A gente às vezes age como se Deus não estivesse vendo e ouvindo, mas ele é Deus e ele sabe o momento certo. Essas oposições que se levantam na nossa vida muitas vezes é o trabalhar de Deus. Deus permite para moldar o nosso caráter em Cristo, para nos forjar, para nós lá na frente aguentarmos e suportarmos coisas poderosas nele. Provérbios 26:4 vai nos dizer assim, olha, querido, não responda ao insensato com insensatez. Olha só, não responda. E aí, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que é preciso ficar calado, muitas vezes. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Olha só o que acontece com Neemias, querido. Neemias também não subestima os opositores. A gente não... não. Deus vai dar jeito nisso aí. Não desmerece os opositores. Não faça isso. Eles têm um poder sobre as nossas vidas que se a gente deixar, tá, querido? Se a gente deixar, eles podem nos paralisar. Então, o que a gente pode fazer? Olha só, seguir o conselho de Neemias. Os opositores se levantaram, não é verdade? Olha o que Neemias faz. Neemias, a primeira coisa, querido, que ele faz é orar. O que eu disse lá na outra live, na primeira live? Que um líder inteligente não faz nada sem orar, não é isso? Um líder medíocre, ele faz muitas coisas, inclusive orar. Um líder inteligente, ele não faz nada sem orar. Olha só que interessante. Então vamos buscar isso aqui. Ele ora. Quando ele ora, ele também tem a estratégia. Opa, os opositores estão se levantando. O que eu vou fazer? Vou colocar guardas no muro para proteção. Então ele age. Ele não subestima esses opositores que se levantam. Ele ora, mas ele também age de acordo com uma direção de Deus. Opa, vou botar guarda. Vou colocar ali para proteger essa construção. Então faça isso, querido. Faça isso em nome de Jesus. Olha só, Neemias ele tinha 3 opções. E eu vou te dizer que nós temos 3 opções também, tá? Trazendo para o nosso contexto, vamos lá. Ele tinha a opção de abandonar tudo. Você tem a opção de abandonar tudo. Que isso, pastora? Sim, você tem a opção, entre aspas, tá? Vamos botar entre aspas, de abandonar o teu chamado. Você tem a opção de desistir dele. Senhor, levanta outro. Tem um louvor antigo, né? Quem é mais antigo aí vai saber que ele disse que não passe de nós o teu espírito. Então, assim, tudo foi dito a nós, venha se cumprir. Eu oro para que tudo que foi dito a nós, que não passe de mim, que não tenha que se levantar outro para cumprir. Mas a gente tem essa opção. Mas nós somos aqueles que não retrocedem, como Hebreus diz. Amém? Glória a Deus. A segunda opção, deixar de levantar os muros e lutar. Ele poderia lutar, querido. Opa, os opositores estão chegando, vamos pegar a espada, querido, que nós vamos lutar. E a terceira opção, que foi a que ele escolheu, vamos edificar os muros e armar o muro para com toda a defesa possível. E é essa opção que nós vamos adquirir essa noite em nome de Jesus. Nós não vamos abandonar o nosso chamado, nós não vamos largar o nosso chamado para lutar contra coisas que só vão desgastar nossa força, nossa mente, nosso coração. Nós não vamos perder o coração, mas nós vamos pegar e edificar, continuar a obra. Quando ele diz que vai continuar, ele edificando os muros é continuar a obra, continuar o chamado que Deus tem na tua vida. E quando a gente continua, querido, então a gente busca estratégias. E qual é a estratégia? Vamos armar os muros? Vamos colocar defesas que fiquem ali de dia e de noite. Olha a vigilância, né? Vamos lá. Um líder, ele resolve conflitos. Meu Deus do céu, a hora passa muito rápido, querido. O líder resolve conflitos. Então, olha só, o povo focou no muro, tá, querido? O que aconteceu? Todo mundo trabalhando ali. Eles esqueceram da colheita, eles esqueceram das hortas, né? Da comida. Então, começou a faltar o quê? Comida. Quando começa a faltar comida, começa o quê, querido? Ai, gente com fome fica chato, né? Eu com fome fico chata. Começa a gerar reclamação. E aí o líder, Neemias, precisou lidar com um conflito.
Qual eram esses conflitos? Entre tantos, vou citar 2 aqui para você. Ele precisou lidar com essa reclamação e precisou também lidar com os impostos que estavam elevados demais. O governo estava pedindo um imposto muito elevado. Então vamos lá, eu vou te deixar uma frase aqui que ela é maravilhosa, você vai entender, você vai rir dela um pouco. Trabalhar com pessoas é a maior satisfação que nós temos para um líder, mas também a maior frustração. Então, querida, a gente precisa escolher. Trabalhar com pessoas é bom demais, lidar com pessoas é bom demais, mas também pode ser algo frustrante se a gente não souber lidar com as oposições, com as críticas. Quem aqui sabe lidar com crítica? É difícil, né, você receber uma crítica. Agora, vamos abrir uma aspas aqui, né, para você que está assistindo aí, para mim também. Vamos também saber criticar, né, querido? Quantas vezes eu fui rude ao criticar uma pessoa? Eu sempre tive isso na minha vida, de confrontar no particular, né? E o líder precisa ter isso. Vamos elogiar, elogie em público. Agora, confrontar, que a gente vai falar um pouquinho também, confronte no particular. Sim. Agora, quantas vezes eu fui rude no particular na hora do confronto? Então, a gente precisa saber lidar. Pode ser a maior satisfação da nossa vida, como também a maior frustração. Então, a gente precisa ter, como eu te disse lá atrás na live, doçura ao falar, doçura ao agir com autoridade, né? Então, vamos lá, vamos continuar, que o tempo vai passando. Solução para o conflito, né? A gente quer solução. O líder, ele vai encontrar conflito, mas a gente também quer solução. Vamos lá. Primeiro passo. Tá lá em Neemias 5, querido. Olha só que coisa impressionante que eu vou te falar aqui, que tá nesse livro. Primeiro passo que Neemias tomou para solucionar um problema. Agora vai em contradição com o que eu te falei um pouquinho antes, mas você vai entender que vai se encaixar. Ele irou. Ele se irou. Ele ficou nervoso com as pessoas. Ele esbravejou, tá? Só que é interessante que Efésios 4 vai nos revelar uma verdade. Você pode se irar, mas você não pode pecar, não é verdade? Então, muitas vezes, na nossa liderança, a gente se ira, né? E o primeiro passo para solucionar o problema, Neemias fez, foi se irar. Só que, olha, interessante, Neemias, ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu ouvi as acusações e as reclamações do povo, eu fiquei furioso. Ele diz isso, tá? Ele se irou. E aí a gente vai ver, querido, que há 2 tipos de ira, tá? E o líder, ele precisa identificar isso. Há 2 tipos de ira. A ira da vingança e a ira para a justiça. A ira de Deus, ela vai te levar para a justiça. Ela não vai te levar para a vingança, tá? Então, quando a Bíblia fala ireis, mas não pequeis, foi o que aconteceu com Neemias aqui. Ele, diante de reclamação, ele levantou e se irou. Ele, meu Deus do céu, se o povo tá vindo aqui só para reclamar, eu tô furioso, eu tô irado da vida. Foi exatamente isso que Neemias fez. Mas aí a gente vai pegando aí, vamos continuar nessa ira aí. O líder, ele precisa ter fogo nos ossos. Isso é uma frase do livro. Quando ele fala que precisa ter fogo em seus ossos, é que ele precisa gerar indignação dentro dele. Indignação contra a divisão. Não deixa, querido, haver divisão dentro da igreja. Não deixa haver divisão dentro do teu trabalho, dentro da escola. Ah, tem um grupinho aqui que não gosta do grupinho aqui. Epa, vamos ser a cola para juntar esse povo, digamos assim. Então vamos, um líder que é líder de coração, ele precisa gerar fogo realmente dentro dos seus ossos, dentro do coração e se indignar contra as divisões e contra a reclamação, tá? E aí o segundo passo, ele, olha só, uma coisa vai completando a outra, tá? Ele toma um tempo para refletir. Porque primeiro, lembra que eu te falei que ele se irou? Se ele toma uma atitude ali na hora, o que ele vai fazer? O que ele ia fazer? Ele ia cometer alguma atitude que ele ia se arrepender depois. Então ele se ira e ele respira. Quando ele respira, ele para pensar. E isso a gente tem que fazer, tá, querido? Nós precisamos parar para pensar. Reflita, não tome atitudes cansado, estressado e você recebeu uma informação, não tome nenhuma atitude naquele momento, que você vai tomar atitude, 90% é que você tome atitude errada.
Então, espere o momento oportuno. Isso está na live anterior também. O líder que é líder espera o momento oportuno. Então, Neemias 5 vai nos dizer mais um pouquinho do versículo seguinte, olha. Eu me irei, tá, gente? Mas aí, no versículo 7 vai falar o seguinte. Então, eu fiz uma avaliação. Fiz uma avaliação de tudo. E aí, eu tomei uma decisão, eu tomei uma atitude. Olha só que interessante, querido. Ele faz uma avaliação, ele respira. Opa, vamos mandar oxigênio pro cérebro, querido. Pra gente não aborrecer as pessoas desnecessariamente, tomarmos atitudes que não são condizentes com um líder cristão de Deus. Vamos lá. Então, terceiro passo, ele repreende e confronta no particular, que foi o que a gente falou, né? Deixa eu abrir aqui uma coisa também. Não perde tempo procurando as pessoas para te apoiar, não. Ai, olha só, fulano bem mirou, amiga, ou amigo, irmão, vamos orar no grupo de oração, vamos orar por fulaninha de tal, porque fulana, né, só a graça de Deus, né, não conta a situação, mas tá doida ali pra contar alguma coisinha, né? Ai, vamos pro Facebook, né? Ah, porque a igreja, ela tem defeito, a igreja, e tá lá. Agora é assim, né, Márcia? A igreja tem defeito, a liderança é horrorosa, e não coloca nomes, mas coloca ali aquela indireta, né? Pra que todo mundo fique, opa, o que tá acontecendo? Aí a primeira pessoa a comentar, o que foi, amiga? Nos comentários, né? Queridos, ó, corre disso, que isso aí, ó, é procedência maligna. Não vá pro Facebook, vá pro teu joelho, vá pra oração. Deus que entra é a nosso favor, trabalha a nosso favor. A ira impulsiva sempre vai colocar você em problema. Então, ó, corre disso. Foge da aparência do mal. Os problemas, então, quando você confronta no particular, acontece o seguinte, querido. Acontece a cura. Porque se você não ignora os problemas da tua liderança, você não faz essa liderança melhorar. Então, o líder que é líder, ele precisa ter coragem para falar. Amém? Então, tenha coragem do Senhor. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. O que é problema público? Confronte no público. Agora, se for particular, vá no particular. Isso aí você já sabe. Você só precisa executar. Eu só preciso executar. Vamos lá. Tentações da liderança. Meu Deus do céu. As tentações da liderança. Eu vou te falar as vantagens da liderança, tá? As vantagens da liderança é o seguinte, ó. Posição, poder e privilégios. 3 P's. Posição, poder e privilégio. Uma boa liderança saudável, efetiva, vai gerar isso na sua vida. Poder, privilégio e posição. A posição vai fazer você chegar alto, querido. O poder vai fazer você chegar a fazer mais. E o privilégio vai fazer com que você tenha mais. Agora, cuidado. Cuidado com isso. Vou só terminar de falar desses 3 P's, porque tem gente que fala assim, ai, mas olha lá, essa posição critica. Só que não olha o quanto o líder trabalhou. Não olha o quanto o líder está trabalhando, querido. Olha só. Benefício, esses 3 P's são benefícios legítimos de uma boa liderança. Quanto mais ele trabalha, dá a vida por aquilo, com amor, ele vai ter uma recompensa. A Bíblia fala isso, né? Então, ele se esforça, ele luta, ele batalha. É natural, querido, que essas recompensas venham, essas vantagens. Agora, nós precisamos entender e amadurecer, equilibrar, que isso também pode virar uma tentação na nossa vida. Se a gente não souber lidar. Primeira tentação, você pode ser tentado a fazer mau uso da sua posição. Usar a sua posição para fazer coisas que não são para fazer. Usar de uma autoridade como autoritarismo, tá? O que vieram antes de Neemias, eles fizeram isso. Eles governaram trazendo esse peso, esse mau uso da sua posição. Segundo, você vai ser tentado em abusar o seu poder. Tá? Você vai ser tentado. Por quê? Olha só o que Neemias diz. Mas, por temer a Deus, eu não agi dessa maneira, como os governantes anteriores agiram. Então, por temer a Deus, ele declarou isso para o povo, né? Por temer, eu não agi. Eu não peguei da minha liderança e abusei dela.
usei da posição, do poder e do meu privilégio. Outra coisa é que você pode ser tentado a tirar lucro do teu privilégio. Olha só, querido, isso é muito sério. E a gente precisa manter integridade diante de Deus. As coisas boas vão vir, amém? Quando você é um líder, querido, as coisas vêm, elas fluem naturalmente, isso acontece, tá? É naturalmente porque eu digo assim, poxa, você planta, então você colhe. Só que nós precisamos entender que a gente tem uma integridade diante de Deus, diante dos homens para zelar. Então, zele e vele por essa integridade, tá bom? Porque se a gente deixar, o poder vai nos transformar. Mas em nome de Jesus, que o poder não mude seu coração, não mude seu caráter e não mude a sua natureza, a sua paixão por Deus. Em nome de Jesus. Então, assim, a liderança, isso aqui é uma frase minha, tá? Que me fez pensar. A liderança saudável vai abrir portas para você. O discernimento vai fazer com que você entre na porta certa, tá? Então, assim, isso nós precisamos ter no nosso coração, tá bom? Como manter a integridade, então, querido? A gente precisa tornar mais profunda a nossa reverência, tá? Eu temo a Deus, olha só que interessante. Eu temo a Deus porque Ele que me colocou nessa posição. Então, eu temo. Eu temo a Deus diante de tudo que eu for fazer, porque tudo provém dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, se ele me coloca numa posição, é porque ele que me colocou. Então, eu não posso usar dessa posição para fazer nada além daquilo que ele chamou para fazer. Os grandes líderes percebem que são mordomos. Você é um mordomo da casa de Deus. Você foi chamado para liderar e servir o seu povo. E aí eu me lembro muito bem de uma ministração de Dino Rizzo, lá no Inspire do ano passado, que ele lembrou o seguinte: você pode chegar a qualquer posição que você chegar, tá, querido? Deus pode colocar qualquer posicionamento, pode te lançar, te projetar como um gerente, como um líder, como chefe, em todas as áreas da sua vida, tá? Porém, vou te falar agora no contexto da igreja. Deus pode te levantar como um grande líder da nação. Receba aí em nome de Jesus. Porém, sempre lembre que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, uma coisa que Dino Rizzo falou na conferência foi o seguinte: de vez em quando o líder que está lá em cima já na sua posição de liderança, de vez em quando pega um banheiro para lavar. Ele falou isso. De vez em quando pega lá a louça da cozinha da igreja, vai dar uma faxina, vê a geladeira lá da igreja, né? Então eu tenho isso para minha vida, querido. Eu vou chegar na igreja, se tiver alguma coisa para fazer, seja no banheiro. Quantas vezes, né? Meu marido tá aqui, ele pode lembrar disso. Quantas vezes acontecendo eventos na igreja, querido. Uma vez estava acontecendo reunião de pastor. Meu marido ministrando lá no púlpito e eu com 2 sacas na mão, desentupindo banheiro. Por quê? Vou chamar outra pessoa, o diácono que estava lá. Na época, Raul estava lá, nosso diácono. E para poder... Ah, irmão, não, cara, eu tô lá, gente. Eu tenho 2 mãos. É ruim, é nojento, mas bora, tá precisando. Querido, um líder que é líder, ele se levanta. Servir é bom demais. Da cantina ao púlpito. Perfeito, Gi. É exatamente isso. E eu tava lá, desentupindo o vaso. E no final ele chegou, amor, o que foi? Eu falei, desentupindo o vaso, ó, cheirosinho. Pode ir, se você quiser. Então, querido, é isso. Você tá numa posição, você tá lá nas alturas, voando como águia, aleluia, que isso vai acontecer na sua vida, com simplicidade, humildade, singeleza de coração. Precisamos também, de vez em quando, descer. Eu digo descer, querido, para que a nossa soberba não tome conta no nosso coração, essa soberba, né? Vai lá, lava um banheiro. Vai lá, sirva uma ceia. Vai lá, faz alguma coisa, faz um lanche para os irmãos. Né? A gente precisa ter isso, querido, injetado no nosso coração. A gente pode estar em qualquer posição que nós estivermos, mas a gente tem sempre que lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos, tá? Vamos lá. Nós não precisamos conhecer os homens-chave. Olha só. Ah, eu vou conversar com fulano porque fulano vai me promover como líder. Entenda isso, querido, isso na vida, tá? Nós não precisamos conhecer homens-chaves. Precisamos conhecer o homem que tem a chave. Opa,
Se você conhece o homem que tem a chave, tem intimidade com ele, você abriu a porta do céu. Você trouxe o profético para a terra, em nome de Jesus. Desenvolva o amor pelas pessoas. Querido, deixa eu te dizer, eu sou uma pessoa difícil. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil de amar. Meus irmãos aí podem falar com sinceridade. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa difícil de amar, poxa, as pessoas se esforçam para me amar, digamos assim, suportar, mas suportar não é nesse sentido dessa palavra, não. Eu preciso também me empenhar melhor para amar os outros. Ei, eu tenho defeitos, os meus irmãos têm defeitos, tudo bem, vamos lá, mas vamos desenvolver o amor no meio de nós, porque amor não é só um sentimento, lembra? Amor é atitude. Eu escolho amar. Vocês me amam, né? Com os defeitos, né? Porque vocês escolheram amar. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Vou te falar o seguinte, olha só, que lindo. Os perdedores se concentram naquilo que podem conseguir, tá? Mas os líderes, eles se concentram naquilo que eles podem dar. Querido, comece a se concentrar naquilo que você pode dar. Comece a se concentrar naquilo que você pode oferecer, o que você pode fazer pelo outro. Liderança é isso, ver a necessidade e aplicar isso na tua vida. Não, tem um buraco ali, pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer para tapar aquele buraco? Pense nisso. Se você quer uma liderança, comece, né, os passos, pequenos passos, não é isso? Deus nos chamou para a liderança, essa é a verdade, né? Vamos lá, Neemias, ele era compassivo e preocupado, então ele era amoroso, querido. Ele era preocupado com as pessoas, o bem-estar. Ele se irou porque ele viu divisão. Ele se irou porque ele viu reclamação. Uma pessoa que ama, ela se ira porque vê coisas que não são condizentes do reino acontecerem. E ela ama aquela obra, então ela dá a vida por aquela obra e quer que aquilo flua naturalmente no poder de Deus. Então, se você ama as pessoas, não abuse das pessoas, tá? Não use a sua liderança para abusar dessas pessoas, tá? A gente vai aprendendo muito, tá, querido? Eu vou te falar, hoje eu sou uma líder melhor, tenho muita coisa para aprender. Todo mundo aí sabe, tá assistindo, eu preciso aprender muita coisa. Mas eu preciso ter um coração disposto a aprender, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Não perca tempo com distração. Vou pular aqui algumas coisas, senão não dá tempo. Não perca tempo com distração, tá, querido? Distração vai te impedir de chegar do teu propósito. E Neemias não deu ouvido a Sanbalates e a Tobias nenhum. Então você também não dê ouvido, tá bom? Não dê ouvido às distrações. Continue trabalhando, apesar das difamações. Ah, mas fulano tá falando mal de você. Continue a nadar, continue a nadar. Ah, mas fulano falou que você tá fazendo assim. Ei, não dá ouvido. A gente vai encontrar muito isso no meio, tá? Quando a gente se levanta. Por quê? Olha só que interessante. Neemias, tá? Está ali fazendo a obra do Senhor. E pela quinta vez, Sanbalat manda uma carta para ele. Ele vai, abre a carta e está escrito lá. Neemias, a gente está aqui sabendo que você está juntando aí os judeus para perturbar, para causar, para tramar revolta. É melhor você parar com essa obra aí. Ele sabia qual era o chamado dele. Ele sabia que ele estava levantando aquilo ali para reconstrução. Ele sabia qual era o propósito. Ele não era para revolta nenhuma, não era para tramar nada. Ele não deu ouvidos. Então não dê ouvidos também ao que as pessoas podem falar de você, porque você sabe o que você é. Tá bom, querido? Você sabe a sua identidade em Deus. Você sabe qual a motivação que você está fazendo alguma coisa para Deus. Deus sabe a intenção do seu coração também. Vamos lá. O principal é manter como principal aquilo que é principal. Gente, olha só que frase. Parece boba, mas olha só. O principal é manter como principal aquilo que é principal. É isso. Fechou, tá? Então lembre-se que Neemias, ele não se deu por vencido, ele orou. Eu quero deixar uma frase aqui para você também, de Abraham Lincoln, tá? Olha só que coisa interessante. Ele disse o seguinte, né? Porque disse, né? Passado. Morreu. Se eu fosse ler e responder todos os ataques lançados contra mim, eu teria de fechar o meu negócio e parar com toda a minha vida. Então, eu faço o meu melhor, eu dou o meu melhor da maneira que eu sei e da maneira que eu posso. Então, querido, você
Não dê ouvidos. Se for parar para você responder todos os ataques, todas as críticas negativas que tentam te destruir, você vai parar o chamado de Deus na sua vida. Então, o líder, ele precisa lidar com tudo. Eu quero te falar aqui rapidamente sobre 2 tipos de líderes, tá? Pra gente encerrar aqui, porque a gente pegou 8 capítulos do livro e fez isso aqui, né? Misericórdia, né? 8 preciosos capítulos, tem tanta coisa lá dentro, e fez isso aqui. Olha só, pra gente terminar aqui, quero te falar sobre 2 tipos de líderes. Existe o líder que você pode se identificar aí na sua casa, tá? Onde você tá. Existe o líder que é catalisador, tá? O que é o líder catalisador? Ele é aquele que põe em movimento um projeto. Tá? Ele é aquele que idealiza, ele motiva, ele é um empreendedor. E aí a gente vê quem? Nesse perfil, nós vemos Paulo nesse perfil. O plantador e implantador de igreja. Ele é um líder catalisador. Foi um líder catalisador. Ele idealizava e deixava. E existe o líder consolidador. E aí você vai se identificar qual líder eu sou, para poder me empenhar naquilo. O líder consolidador é aquele que mantém o projeto em movimento. Ele recebe a ideia e ele coloca aquilo em movimento, tá? E o líder consolidador, ele executa muito bem, em nome de Jesus que nós vamos fazer, e ele administra aquela idealização do catalisador. Ele continua aquela obra. E aí quem foi? Quem continuou a obra que Paulo deixou? Um dos. Timóteo, Tito, tem um lá que eu esqueci o nome. Quem souber aí, coloca aí. Epafrodito, sei lá. Coloca aí embaixo aí o nome desse aí também. Tem vários, né? Então a gente precisa identificar qual líder que nós somos, querido. E dentro disso, precisamos entender. O resumo inteiro desse livro nos leva a entender que a gente precisa buscar integridade, piedade e fidelidade no nosso ministério. Então, tudo que tem a ver com a obra de Deus é um ministério espiritual. Ah, mas eu não sou líder disso. Mas você faz alguma coisa, tem a ver com a obra, é um ministério espiritual. Então, não subestime. Isso aí, Epafrodito. É isso aí, viu? A pessoa tá ligado. Então, tudo que tem a ver com a obra de Deus é um ministério. Ah, mas eu não sou líder. Se engana, querido. Se você está fazendo alguma coisa, você está pegando ali esse ministério na sua vida, tá? Então, um grande líder, eu vou te falar aqui as últimas características para a gente encerrar, que tá acabando, tem pouco tempo, tem poucos minutos. Um grande líder, ele precisa de compaixão, concentração, criatividade, coragem, integridade e pensamento positivo. Esse pensamento positivo não é assim, fazer figa não, né? Gosto de, vai dar certo. Não, querido, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus, tá amarrado e prendido. O pensamento positivo é, irmão, faça, vai dar certo. Irmão, vamos lá, levanta, eu vou te ajudar. É esse o pensamento positivo que eu estou citando aqui. Então, querido, olha só, para nós terminarmos aqui, quero declarar sobre a nossa vida. Um líder, ele instrui, tá? Eu quero, a gente tem poucos minutos aqui, ele ajuda os outros, ele ensina, ele faz tanta coisa. Eu quero só falar de uma última coisa aqui, que um bom líder, ele é modelo de compromisso e de comprometimento. Ah, mas as duas coisas não é a mesma coisa? Não. Compromisso é você ter um pacto, é você ter uma palavra. Comprometimento é você se entregar, é você se envolver. Quando eu tenho um compromisso, eu digo que eu vou ao culto. E eu vou ao culto, eu compareço ao culto. Quando eu tenho comprometimento, eu não só vou ao culto, mas eu também me envolvo, eu também me entrego nesse culto. Então, eu quero declarar sobre a sua vida aqui, terminando essa live sobre liderança. Uma liderança frutífera. Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida uma liderança abençoada, que você receba aí da sua casa em nome de Jesus, que você tenha um chamado, Ele te separou, Ele te escolheu, e eu quero abençoar a tua vida no nome de Jesus, para que você floresça, para que você frutifique, para você identificar qual é o teu propósito de vida, Senhor. Deus abençoe a vida de cada um aqui que está assistindo essa live, as que vão assistir. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor prospere a liderança na vida dos teus irmãos,
irmãos, dos meus irmãos, Senhor, que o Senhor venha frutificar e trazer essa liderança com propósito na vida das nossas igrejas, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Em nome de Jesus. Eu tenho 10 segundos aqui, querido, para te mandar um beijo e te agradecer que você ficou aqui comigo, eu mesmo, sozinha nessa live. Um beijo para você.